Gênesis capítulo 25, a partir do verso de número 24. Todos acompanhem a leitura, por favor. Gênesis 25, a partir do verso 24, diz assim a palavra do Senhor: E cumprindo-se os dias para dar à luz, eis gêmeos no ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou a Esaú a sua primogenitura. Amém. Eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos diante de um texto que, apesar de muito conhecido do Pentateuco, afinal de contas aqui está o registro do nascimento de mais dois patriarcas, netos de Abraão, chamados Esaú e Jacó. Uma história conhecida, mas toda vez eu confesso para a igreja que eu leio esse texto, eu sou tomado por uma inquietação. E agora, no dia 3 de janeiro desse ano, 2013, foi que Deus me deu essa mensagem. Eu estava ali na minha casa meditando aqui nesse texto, meditando nessa narrativa. Eu fui tomado por uma profunda tristeza, principalmente quando eu leio o verso 34, que diz que Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. E esse verbo, o verbo desprezar, é um verbo que aparece na nossa vida. O que é desprezar? Desprezar é não valorizar. Desprezar é negligenciar. Desprezar é você deixar de lado. É não dar o devido valor. E eu comecei a imaginar, quem é pai e quem é mãe aqui
a entender o que eu vou dizer neste momento. Às vezes, nós que somos pais, nós lutamos com dificuldades, compramos um presente para o filho, que tanto o filho pediu, às vezes, e você dá o presente para o filho, daí a alguns dias, o filho nem olha mais para ele ali. Você vê aquele negócio ali, aquele presente abandonado, jogado, largado. E você pensa, poxa, meu filho queria tanto ganhar isso, e agora que tem, ele está desprezando, negligenciando. Às vezes eu falo isso com meu filho, eu não vou te dar brinquedo mais não, porque você brinca 1, 2 horas, 2 dias, depois larga, abandona. Eu procurei ler esse texto aqui com um coração paterno, sobre a ótica paterna. E Deus começou a comunicar algumas coisas no meu coração, que eu passo a falar aqui a partir de agora. Deus também, Ele nos dá algumas bênçãos. E nós, despercebidamente, nós desprezamos as bênçãos de Deus. Nós não valorizamos determinadas bênçãos que Deus nos deu. E nós nos comportamos como Esaú, que comeu, levantou, foi-se e desprezou a sua primogenitura. A primogenitura era uma bênção tanto espiritual quanto material. O primogênito, ele tinha direito a uma porção dobrada da herança. Era o direito da primogenitura. Quando o pai viesse a faltar, quando o líder viesse a falecer, o primogênito, por direito, ele tinha a porção dobrada da herança. Uma outra bênção oriunda da primogenitura era a bênção de ele assumir a liderança da casa. O primogênito era aquele amado do pai. O primogênito era aquele que era o orgulho do pai, porque era o seu sucessor imediato. E outra coisa, o primogênito, nesse caso aqui de Esaú, ele tinha o direito a fazer parte da genealogia de Jesus. E quando eu olho esse verbo desprezar, quanta gente hoje dentro da igreja, dentro da família, dentro do casamento, está desprezando as bênçãos de Deus. E Deus me deu um título, eu coloquei nessa mensagem o título, que é: quando Deus nos dá uma bênção e nós a desprezamos. Repetindo, quando Deus nos dá uma bênção e nós a desprezamos. Seria possível isso? Sim, e eu vou te provar. Eu vou falar, e antes de eu entrar no texto propriamente dito, eu quero falar de 3 bênçãos que Deus nos dá, e nós todos, sem exceção, a mensagem é para todos. 3 bênçãos que nós desprezamos. A primeira bênção que eu quero falar hoje é o tempo. O tempo é uma bênção. Escute,
O tempo é uma riqueza não renovável. Ontem não voltará nunca mais. Sexta-feira está no passado. Hoje, este momento não retornará. Podemos ter momentos como esse, melhor do que esse, agora igual a esse, da mesma forma, não. O tempo é uma riqueza não renovável. E você já parou para pensar quanto tempo da nossa vida nós jogamos fora? Eu fico imaginando uma pessoa, por exemplo, que acompanha uma novela. 6 meses jogando tempo fora. É uma bênção que está desprezando. É por isso que a Bíblia fala lá em Efésios que nós precisamos remir o tempo. Quem mora em capital, como eu fico imaginando, às vezes você vai trabalhar no centro. É 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E é um tempo que você não vai recuperar. É um tempo que às vezes as circunstâncias nos obriga a desprezar. Agora outros desprezam o tempo por não saber administrá-lo. O dia tem 24 horas. Nós sabemos que é necessário de 6 a 8 horas para dormir. É uma recomendação. Agora e o resto do nosso dia? No trabalho, em casa, aí outros começam a desprezar o tempo, por exemplo, em salas de bate-papo que não tem proveito nenhum. Aí você fala, pastor, eu estou distraindo. Às vezes eu fico falando com meu filho, como você gosta de jogar videogame, por exemplo, poderia usar uma parte desse tempo para investir em algo mais produtivo, algo mais benéfico. Agora, todos nós temos dificuldades em administrar o tempo. É por isso que às vezes sobra pouco tempo para Deus. Porque o nosso dia é tão cheio, tão corrido, e às vezes o nosso tempo não é bem administrado. Então, o tempo é uma bênção que Deus nos dá e nós desprezamos. Segundo lugar, qual é a segunda bênção que Deus nos dá e nós desprezamos? A saúde, principalmente crente. A gente não bebe, não fuma, mas o que a gente come mal, alimenta mal. Eu fui fazer um check-up agora, no mês de fevereiro. Eu estava até falando aí para os casais, fui fazer um check-up. E o check-up, como diz aí no popular, deu pau. O médico olhou e falou, ou cuide agora, ou você terá sérios problemas no futuro. O meu triglicérides, na minha faixa etária, o normal é até 150. Mas o meu está em 328. É mais do que o dobro. Aí o médico falou, olha, vamos cortar ovo, cortar fritura, cortar carne vermelha, frita, é melhor cozida, vamos tirar isso, tirar aquilo, porque se não cuidar agora, no futuro, você terá sérios problemas. Agora, quantas pessoas não dão valor à saúde? Come de qualquer maneira, não tem uma atividade física
E aí nós desprezamos a bênção de Deus. E já parou para pensar comigo como nós temos dificuldades para lidar com a comida? Eu até brinquei um dia desse. Por exemplo, Eva, ela cedeu por causa de um alimento, uma fruta. Agora Esaú, ele está cedendo por causa também de uma comida. E nós temos dificuldade, principalmente quando a gente está com vontade de comer. Aí vai aquele X-tudo, é o X-bacon, é aquela pizza cheia de colesterol. Aí eu falei, não adianta você levantar a mão e orar repreendendo todo o colesterol, não vai resolver. É uma oração inválida. Eu fui ministrar a palavra numa cidade chamada Coronel Fabriciano, perto de Ipatinga. Eu fiquei hospedado na casa de familiares do meu amigo Cícero. Aí quando foi por volta da meia-noite, a irmã olhou aquele tabuleiro cheio de frituras. Aí um calor, porque o Vale do Aço é uma região quente demais. Aí o Cícero olhou para mim e falou, ô Cícero, você não vai comer isso aí agora, essa hora não, né? E eu olhei e falei, não estou resistindo não. É só um pedacinho. Aí um pedacinho virou 2, 3. Aí quando foi 3 horas da manhã, eu estava chamando o Juca, pondo tudo para fora. No outro dia eu ia pregar de manhã, eu tive que pregar escorado no púlpito, porque eu estava indo no banheiro de meia hora e já não tinha mais nada para sair. Aí ele falou, tá vendo, zoiudo? Eu falei para você tomar cuidado. A gente ri, mas todos aqui, eu creio que precisa fazer uma reflexão. Como está a alimentação? Então a saúde é algo que Deus nos dá e nós às vezes desprezamos por falta de domínio próprio. A terceira bênção, eu quero entrar no texto aqui. A terceira bênção que Deus nos dá, a vida. O que você tem feito a sua vida? Como está a sua vida? Porque a vida é uma só. E a Bíblia fala, e depois disso segue-se o juízo. Então Deus me deu a vida. Tem gente que coloca lá no carro adesivo. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Só que Ele mesmo não cuida da vida dele. Então a vida, ela é uma dádiva divina. A Bíblia fala, é o Senhor que dá a vida. Agora nós, quando não alimentamos bem, quando não dormimos bem, quando não temos uma vida regrada, nós estamos desprezando as bênçãos de Deus. Agora voltando aqui para o texto, a pergunta é, quando é que nós desprezamos as bênçãos de Deus? Quando é que você despreza as bênçãos de Deus? Em primeiro lugar, eu desprezo as bênçãos de Deus quando eu troco uma prioridade por uma necessidade efêmera. Repetindo, quando eu troco uma prioridade por uma necessidade efêmera, quer dizer,
passageira. Por quê? Ninguém mata a fome. Eu matei minha fome. Mentira. A fome volta. Você pode comer bem agora, mas daqui 3, 4, 5 horas vai ter fome de novo. Então a fome, ela é uma necessidade. Aí olha aí a tua Bíblia, por favor. Olha o que diz aí o final do verso de número 29. Final do verso 29. Aparece uma palavra aí. Que palavra é? Cansado, não é isso? E estava ele cansado. Agora olha também o verso de número 30. Diz assim: e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer deste guisado vermelho, porque eu estou o quê? Cansado. Agora olha como é que vai mudar o verso 32. Vai dizer assim: disse Esaú: eis que estou a ponto de... O irmão, quem está cansado está a ponto de morrer? Está lá no CTI, né? Não. Sabe o que é aqui? É uma hipérbole. A pessoa tem a mania de exagerar. Eu estou morrendo de fome. Que mentira. Morrendo de fome quem está lá na África há 15, 20 dias sem ter o que comer. Agora a pessoa fica 5 horas sem comer e vai: eu estou a ponto de morrer, eu estou morrendo de fome. Agora eu pergunto a você: quem está com fome quer o quê? Comer. Comer é uma necessidade, mas é uma necessidade passageira. Agora, primogenitura não é necessidade, é prioridade. Aqui está o segredo. Eu não posso, você não pode trocar uma prioridade por uma necessidade. Sabe quem deu exemplo disso, missionário Getúlio? Jesus. Jesus, ele foi mestre por excelência. E Jesus, ele ensinou que a prioridade fala mais alto do que a necessidade. Aonde pastor Silas? Lá na tentação do deserto. Ele jejuou 40 dias, Mateus 4. Após ele jejuar 40 dias, ele teve fome. Aí a primeira coisa que o diabo fala com ele: transforma essas pedras em pães. Sabe o que o diabo está falando? Acabe com a tua necessidade. Mas Jesus deu exemplo que o que fala mais alto é a prioridade. Eu não vou abrir mão da prioridade, não. A minha prioridade não é a minha fome. A minha prioridade é o Silas, é o Getúlio, é a Edna, é o Marcos, é a Adriele, é a Casa da Bênção de Lavras. A minha prioridade é o reino de Deus. A pergunta para você é: o que é prioridade na sua vida? O que é prioridade na minha vida? Necessidade eu tenho muitas. Agora, prioridade eu também tenho. Tem gente que corre atrás da necessidade e esquece a prioridade. Aí Jesus disse assim no Sermão do Monte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Ou seja, buscai a prioridade e as necessidades serão acrescidas. Eu vou dar um exemplo no popular. Eu gosto muito de futebol.
assistir. Mas eu não deixo de ir num culto por causa de um jogo. Pode ser final mundial Brasil, pode ser. Irmão, você quer ver o povo não vir na igreja, é final de Copa. Tem pastor que tem que fechar o culto, fechar a igreja. Ou então fazer porque a pessoa troca uma prioridade por uma necessidade da carne passageira. Então Jesus está falando aqui nesse texto com nós, é hora de você estabelecer na tua vida o que é prioridade. Deixa que o resto ele vai cuidar de você, deixa o resto na mão dele e você verá. Ele disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Segundo lugar, quando é que eu desprezo as bênçãos de Deus? Em segundo lugar, quando eu não prezo pelas promessas. O que é prezar? É valorizar. Sabe por quê? Primogenitura fala de coisas vindouras. Prato de lentilha fala do já, agora. Tem crente que ele não olha para o futuro, ele olha agora. Ele só olha o momento. Aí ele diz: Deus está demorando. É como se ele estivesse querendo fazer Deus agir no tempo dele. Eu falei isso semana passada com uma pessoa, eu falei: Deus age no tempo dele, não no meu. Nem a mãe de Jesus, ela não conseguiu mudar o tempo dele. Quando lá nas bodas de Caná o vinho acabou, a mãe vai até ele e diz: olha, o vinho acabou. Jesus disse: mulher, não é chegada a minha hora. Aí a pessoa, por não aguardar a hora de Deus, isso que aconteceu com Esaú. Ele não quis. Aí o que ele falou? Eu estou prestes a morrer. Para que serve a primogenitura? Isso acontece muito em casamento. Tem gente que troca uma felicidade de 10, 15 anos por uma aventura na rua. É porque olhou o agora. Ele não pensou nas consequências. Agora eu aprendo lá em Hebreus 6. Hebreus 6 diz o seguinte: para que vós não façais negligentes, mas imitadores do que pela fé e paciência herdam as promessas. Quantos aqui tem promessa de Deus na vida? Quantos têm promessa de Deus aí? Levanta a mão. A receita é fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. Agora tem gente que é ansioso demais. É super ansioso. E eu sei que a ansiedade, ela está presente na nossa vida. Por exemplo, quem vai abrir um comércio, por exemplo, a irmã ali está abrindo um restaurante, bate com ansiedade. Eu tenho comércio, eu sei a ansiedade. Você olha a lista de pagamento. Esse mês eu já entrei devendo, falei, eu estou devendo 19 mil reais. Aí você começa a tentar dar uma mãozinha para Deus. Ensinar Deus a agir. Irmão, Deus não precisa da ajuda de ninguém. A receita é esperar com paciência no Senhor. Aleluia. O que Esaú não fez foi esperar. Ele abriu mão, ele não aguardou. Por isso ele perdeu. Ele desprezou a bênção. Terceiro lugar,
Quando é que eu desprezo as bênçãos de Deus? Repita comigo. Quando eu negocio o inegociável. Tem um ditado aí fora que diz que tudo tem preço. Eu não vou falar nome, está sendo gravado aqui, mas eu vou só dar uma dica. Tem um jogador aí de seleção brasileira. A esposa dele é cantora. Ofereceram dinheiro para ela posar nua. Ela falou, não, eu não poso. Aí o outro falou, injeta mais dinheiro porque ela vai posar. Porque tudo tem preço. Eu queria dizer para você, existem coisas na minha sua vida e não tem preço. Eu não posso negociar o que é inegociável. Esaú, ele negociou a primogenitura. E quando a gente está de cabeça quente, a gente faz besteira. Ele trocou o direito por um prato de lentilhas. Quando a gente está negociando o que é inegociável, fazendo aliança com quem não deve fazer. Eu não posso, existe coisa na minha vida, por exemplo, a salvação. A minha salvação é inegociável. O Espírito Santo que habita em mim é inegociável. A minha família é inegociável. O meu casamento é inegociável. Eu não posso negociar o que é inegociável. Quem fez isso? Judas. Judas negociou Jesus. Judas, ele vendeu Jesus por 30 moedas. Ele negociou. Eu pergunto, como é que alguém pode negociar a pessoa mais importante da nossa vida? E tem gente dentro da igreja negociando o inegociável. Eu fui pregar num evento esses dias para trás. Aí no evento tinha um cantor. Ele falou comigo que chegou na final do Ídolos 2009. Não sei, eu não assisti. Se ele está falando mentira ou verdade, mas ele falou, olha pastor, eu cheguei na final do Ídolos, aliás, na semifinal do Ídolos, que é um programa lá da Record, que revela o ídolo, mas não é ídolo coisa nenhuma, não faz sucesso coisa nenhuma, só ganha o programa. Aí ele disse assim, olha, eu vim para a igreja, eu aceitei Jesus, eu achei que eu ia deslanchar na igreja, mas até agora eu não achei patrocínio. E agora ontem um empresário falou que vai injetar 1 milhão na minha carreira para mim voltar a cantar a rocha, axé e não sei o quê. Eu olhei para ele e falei, rapaz, a sua salvação não pode valer só 1 milhão, não. A sua salvação, ela custou o preço, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Eu não posso negociar o que é inegociável. Em quarto lugar, quando é que eu desprezo as bênçãos de Deus? Em quarto lugar, quando as minhas decisões são precipitadas e desprovidas da direção de Deus. Esaú precipitou.
E você já viu, pastor Marco, quando a gente precipita, cada besteira a gente faz. Há 3 anos atrás, eu vou dar um exemplo, eu precipitei. Há 3 anos atrás eu tinha um lote lá em Belo Horizonte. Eu precisava de um dinheiro, mas não era urgente. Eu podia parcelar, mas eu quis pagar à vista. Parcelando, eu não ia pagar juros nenhum, mas na ânsia de ficar livre da dívida, eu vendi o lote. R$7.000. Agora eu fui lá 3 anos depois, o lote está R$63.000. Aí você fala, que burrada eu fiz. Eu precipitei. E quando a gente precipita, a gente erra. Esaú precipitou, ele por causa de uma fome, de um dia cansado, ele cansativo, aliás, porque ele era trabalhador do campo, ele chega em casa cansado. Aí o cheiro estava muito agradável. Aí, como diz o pessoal, junto à fome com a vontade de comer, o sujeito faz besteira. Quando a gente está precipitando, eu já vi moças, eu vou falar, a igreja está cheia de moças. Eu posso até não voltar, mas Deus está mandando eu falar e eu falo. Eu já vi moças precipitar, perder a virgindade, arrumar uma barriga e ser jogada de lado. Porque precipita. Não espere o tempo correto. Eu já vi rapazes em Belo Horizonte precipitou e acabou adquirindo uma AIDS. A precipitação, ela é o inimigo número 1 da perfeição. E Esaú precipitou. Ele precipitou e ele não foi guiado pela direção de Deus. Eu queria dizer para você, irmão, seja guiado por Deus. Quando você tiver que tomar uma direção, peça a Ele, Deus, direciona a minha vida. Eu preguei lá em Vargem Grande, o pastor Marcos estava lá, sobre a presença de Deus. Eu falei que a presença de Deus, ela direcionava o povo. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Deus direcionando. Hoje, tem gente que é direcionado, é guiado pelo coração. Meu coração está pedindo. A Bíblia fala que enganoso é o coração e perverso. Esse negócio, sabe, meu coração. Tem gente que até fala, eu senti uma paz no meu coração, cai fora. Eu fui aconselhar, eu e minha esposa, uma pessoa que está apaixonada, mas o apaixonado fica cego. Você pode mostrar os erros, foto. Não acredito em nada disso. O meu coração não vai. Você vai ver aonde seu coração vai te levar. Porque eu não sou direcionado pelo coração, eu sou direcionado por Deus. É como diz o Salmo, Senhor, meu pastor dele não terei falta. Ele diz, guia-me mansamente às águas tranquilas. É Ele que vai me guiar. Agora tem gente que é guiado, quando não é pelo coração, é guiado pelo horóscopo. O meu signo é de Sagitário. Aí todo dia quer ver, Sagitário, hoje é um excelente dia para você
a sua cor é o cinza, o seu número de sorte é o 22. Para com isso, irmão. Não deixe, você não pode ser guiado por horóscopo. Seja guiado pela presença de Deus. Eu sou guiado pelo que eu gosto. Não, irmão. Esaú foi guiado pela fome. Foi guiado pelo nariz, né? Meu pai fala isso. O que cheira mais na cozinha? A gente fala, é o alho. Rodrigo, você é cozinheiro aí? O que cheira mais na cozinha? O nariz, Tem gente, é o quinó, não é o quinó nada, é o nariz. Tem gente que é guiado por isso. Eu queria que você fizesse, eu não sou muito disso não, mas hoje nós vamos fazer. Põe a mão alguém do seu lado aí e diga para ele, profetiza assim, seja guiado por Deus. Deixa Deus guiar a tua vida. Aleluia! Não precipites! Não precipites! Aleluia! Deus está falando aqui com muita gente aqui. É hora de você aprender a não cometer o erro de Esaú e a falar, não, eu não vou ser guiado, não vou ser guiado pela minha intenção, eu não vou ser guiado pela fome, eu não vou ser guiado pelo coração, eu vou ser guiado por Deus. Ele é o guia fiel, Ele é o melhor para a nossa vida. Aleluia. Em quinto lugar, quando é que nós desprezamos as bênçãos de Deus? Em quinto lugar, quando, repita comigo, quando eu aprecio mais o material do que o espiritual. Esaú apreciou mais o material, o guisado, o prato de lentilhas. Ele colocou numa balança, né? No passado, quem mexia com mercearia, tinha aquela balança com 2 pratos. Aí colocava o peso de um lado e o produto do outro, o café, o milho, o arroz, o feijão. Aí quando a balança equilibrava, era o peso correto. Esaú fez isso. Ele pesou na balança a primogenitura e o prato de lentilhas. E o prato de lentilhas fez isso aqui. Falou mais alto. Quantas pessoas, o que fala mais alto é o lado material. É o material. Você quer que eu te dou um exemplo na Bíblia? Pensa num cara bom de teologia. Nota 10. Gênio. Sabia tudo de Bíblia. Conhecia tudo. Mas o material falou mais alto. Sabe quem? O jovem rico. Jesus chega perto dele e pergunta, ele chega perto de Jesus, bom mestre, me farei eu para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde, uma pergunta, conhece os mandamentos? E fez. Ele deu uma aula para Jesus. Ele citou todos os mandamentos. Aí Jesus olha para ele e diz, falta-te uma coisa. Vá, vende o que tem, reparta aos pobres e siga-me. Nessa hora, o pastor Juninho ali, né? O que aconteceu aqui? O material falou mais alto. Que? Eu vou dar tudo para os pobres? Seguir a Jesus? Quanta gente
está deixando o material falar mais alto. Eu vou dar um nome aqui. Britney Spears, famosa. Ela deu uma entrevista aí e quando ficar velha, eu tenho a reportagem. Recortei, se alguém me processar, eu esfrega a reportagem na cara. Aí se tiver que pagar, se for mentira, é pro jornal. Mas o jornal é de circulação estadual. Colocou lá a entrevista dela. Quando eu for velha, eu vou ser pastora. Quer dizer, enquanto tá nova, bonitona, a fama tá aí eu vou continuar um pouco estar. Depois que eu for velha, eu vou dedicar. É porque o material tá falando mais alto do que o espiritual. Eu não posso deixar o material falar mais alto. É como diz aquela música: meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, irmão. Eu não posso olhar para trás, não. Eu faço igual Paulo, eu olho para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. Eu me lembro quando eu me formei em engenharia. Eu me formei, eu ganhava R$433. Trabalhando numa empresa, dando 8 horas por dia. Aí eu comecei a pregar e Deus falou comigo: olha, eu não te quero na engenharia. Eu te quero pregando a minha palavra. Aí Deus começou a abrir portas de pregação para mim. Aí 3 meses depois eu recebo um telefonema. Aí eu queria falar com o senhor Silas. Eu mandava o currículo para todo lado. Aí falou: nós recebemos o seu currículo aqui, seu currículo passou pela nossa equipe aqui, nós precisamos te contratar com urgência. Você junta toda a sua roupa. Eu falei: mas da onde está falando? Mato Grosso. Eu falei: quanto é o salário? R$4.000. Eu dei, minha perna tremeu. Eu falei: meu Deus do céu, eu ganho R$400, já vai passar para R$4.000, é 10 vezes mais. Eu tô indo. Aí a pessoa falou assim: e ainda tem serviço para sua esposa ainda, que não sei o quê. Aí eu desliguei o telefone tremendo, o coração acelerando. Aí eu falei: meu Deus, se eu vivo com R$400, imagina com 4.000. Em um ano eu vou conseguir juntar 50.000. E comecei a planejar. Deus falou: não foi para isso que eu te chamei. Foi muito difícil falar não, mas hoje, 8 anos depois, eu digo: eu não me arrependo. Deus supriu todas as minhas necessidades. Se eu tivesse ido hoje, eu estaria frustrado, talvez, com a vida detonada, porque eu ia para o Mato Grosso trabalhar no INCRA, no meio de sem terra. Eu não sei como, se nem eu estava vivo hoje, mas nessa hora a chamada falou mais alto e eu falei: não, eu serei fiel à minha vocação, eu serei fiel a meu Deus. Eu não posso trocar o espiritual pelo material. Em penúltimo lugar, eu estou encerrando. Quando é que eu desprezo as bênçãos de Deus? Segundo lugar, quando eu sou guiado por vista e não por fé. Esaú foi guiado por vista e não por fé. Você já leu Eclesiastes 2? Leia Eclesiastes 2, do 1 ao 11. O pregador, ele falou assim: olha, tudo
o que os meus olhos desejaram, eu não lhe neguei. Sabe o que está falando? É o que muita gente fala. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Tem gente que fala isso. A vida é minha, eu faço o que eu quero. É isso que o pregador falou, Eclesiastes. Eu vou até ler, abre a Bíblia aí. É muito interessante esse texto. Você vai ver se a vida é sua mesmo e se você faz o que você quer. Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes 2 diz assim: disse eu no meu coração, olha, vem, eu te provarei com alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Do riso disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu. Durante o número dos dias da sua vida, fiz para mim, agora ele falando dele, fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água, para regar com ele o bosque que reverdecia as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias, e reis das províncias, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte, e engrandeci-me, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não nos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Sabe o que ele falou? Eu fiz o... Vou falar na gíria, né? Tem gente que fala, eu faço o que dá na telha. Eu fiz tudo, eu experimentei tudo, e no final ele vai dizer, tudo foi correr atrás do vento. Sabe o que é correr atrás do vento? É chegar no final da vida e ver que perdeu a vida. Passou pela vida sem viver. É chegar aos 80 anos, olhar e ver que dos 80 você desperdiçou 60. É muito triste chegar no final da vida como esse homem. Ninguém consegue agarrar o vento. Ele está falando, isso tudo é correr atrás do vento. É uma corrida inútil, sabe por quê? Porque ele fez isso aqui. Ele foi guiado por vista, mas ele não foi guiado por fé.
O verdadeiro cristão é guiado por fé. É como diz aquela canção: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer. As montanhas e vales, desertos e mares, atravessam, me levam pra perto. Feche seus olhos. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é adore a Deus, declare isso aí. Tu me dás a chance de... Aleluia, Deus está aqui. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me... Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Ousadia, aleluia, Pai, tu és grande, Senhor. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em... Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia.
Oh, aleluia! Aleluia, aleluia! Oh, aleluia! Oh, glória! Ah, tu és grande, Senhor! Aleluia! Eu vejo pessoas chorando aqui. Deus está falando no profundo essa noite aqui. É hora de você ser guiado por fé. A Bíblia fala: o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Em último lugar, eu encerro. Quando é que eu desprezo as bênçãos de Deus? Em último lugar, quando eu ganho o mundo, mas eu perco a minha alma. Jesus falou em Mateus 16:26, que proveito tem um homem ganhar o mundo todo e perder a alma. E perder a alma, e não fala só de salvação. Tem gente que está vivo, mas perdeu a alma. O coração está endurecido. Ele está com dinheiro no bolso, na poupança, mas perdeu a alma. Perdeu a razão de viver. Perdeu a alegria de viver. A depressão tomou conta, o vazio. É igual esse cantor Charles Brown Jr. Tinha tudo, mas declarou que tinha um vazio. E esse vazio só é preenchido por Deus. Não adianta nada ser rico, famoso, mas perder a alma. Se vender. Se você vê no livro meu, Memórias Póstumas, eu escrevi: não venda a sua primogenitura. Sabe por quê? Lá no Novo Testamento, Deus chama Esaú de fornicador. Deus diz: e ninguém seja fornicador como Esaú, que põe um prato de lentilhas, vendeu a sua primogenitura. Ele perdeu a alma. E se você ler o texto, depois que ele perdeu a primogenitura, a primeira reação dele foi querer matar o irmão. Porque quem perde a alma não tem mais a consciência cristã. Quem perde a alma não sabe valorizar a família. Quem perde a alma não sabe amar o próximo, Gerson. Quem perde a alma perdeu tudo. É por isso que Jesus falou: não adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a alma. É melhor você perder o mundo e ganhar a alma do que perder a alma e ganhar o mundo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa palavra falou muito comigo. Deus me deu. Eu falei: Deus, eu entrei. É o que eu disse aqui. Eu fui tomado por uma inquietação. Porque às vezes a gente é tentado pelas coisas materiais. Eu não vou ser hipócrita, não. A gente é tentado pelas coisas materiais, sim. Esaú foi tentado, mas nós não podemos ceder à tentação. Eu quero orar por você neste momento. Fique de pé no teu lugar. Aleluia. Eu não abro mão. Eu não abro mão. Não posso abrir mão do que Deus. A Bíblia fala: o que Deus preparou para nós hoje é muito grande.
essa nossa vida, e é só 80 anos, não passa disso, se passar é poucos anos, mas existe uma eternidade à nossa espera. Existe algo de muito valor nos esperando. Existe uma coroa incorruptível que Deus tem preparado. Existe um novo nome para nós. Existe uma cidade santa. Eu não posso perder o foco. Eu não posso negociar o que é inegociável. Eu não posso ser guiado por vista, eu tenho que ser guiado por fé. Se você pode dar amor, isso está do seu lado aí. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele por essa palavra. Eu sinto um quebrantamento de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Oh, Pai. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Pai. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Deus. Meu coração se aperta, eu ando cansado, tenho trabalhado tanto. Tem misericórdia de nós, Pai. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Senhor. Alta madrugada vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Eu vou,
a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado. Não há como rejeitar tua presença. Eu Aleluia. Senhor Jesus. Como eu poderia desprezar o teu chamado? Aleluia. Eu não posso, Senhor, perder. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado por tua palavra. Palavra que penetra até a divisão de juntas e medulas e rápida para discernir as intenções do coração. Eu te anelo, Pai, obrigado, Pai. eu te amo. Eu sei que o Senhor falou de maneira grandiosa, Pai. O Senhor falou e a tua voz, ela nos encoraja, Pai. E que possamos, ó Pai, colocar em prática essa palavra. Não nos deixe, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal, De mim, porque Teu é o reino, eu tô aqui. é o poder Eu te amo, Senhor. e a glória para todos sempre. Aleluia. 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 A gente fica sem palavras quando a presença de Deus ela nos envolve. Eu sei que essa palavra vai ser um marco na vida de muitos aqui. Já estou deitado. Essa palavra será um divisor de águas na vida de muitos aqui. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse à igreja. Amém? Deus abençoe a sua vida. Pode se sentar. Aleluia. Meu coração se perde, eu ando Aleluia. tão cansado. Tenho trabalhado. Pastor Marcos pediu aqui o culto ainda não acabou.